faz ideia do que é monotonia alimentar? Não é bem o caso aí de você comer toda vez, todo dia o mesmo prato ou a mesma coisa, mas de talvez estar comendo a mesma planta de muitos jeitos diferentes que você nem percebe. Esse tipo de monotonia também gera monotonia agrícola, gera monotonia política, gera monotonia econômica e uma série de outras consequências que a gente nem pensou, que estão na relação entre o que a gente escolhe cultivar, qual a variedade de plantas que a gente tem e quais são as vulnerabilidades que a gente cria na nossa dieta, na nossa saúde, no nosso ambiente, na nossa economia, no nosso país, por conta dessas escolhas. O que a gente tem no nosso prato veio de um canto e o que a gente escolheu colocar naquele canto muda todo o resto. Para falar de um assunto tão complexo, tão rico, com tantas pontas e que muda tantos aspectos da nossa vida, aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência para o nosso dia a dia, nada melhor do que ter um ótimo especialista para falar disso, que é o Ricardo Abramovay, que é professor titular da Cátedra Josué de Castro da Faculdade de Saúde Pública da USP, que fez sua carreira no Departamento de Economia da USP, onde foi professor titular, e atualmente trabalha com sistemas agroalimentares saudáveis e sustentáveis. Vamos para essa conversa que envolve muito mais coisa do que parece. Antes de partir para a nossa conversa, vou lembrar você que esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina. Você que está passando por essa onda de calor no começo de 2024, se não tem a Tech T-Shirt, está perdendo um tecido que é muito mais fresco e confortável, que é o modal. O modal que a Insider usa nessa Tech T-Shirt é uma fibra de celulose bem legal, que além de usar bem menos água na produção que o algodão comum, ainda segura muito bem o pigmento e é super confortável. Por isso que ela não desbota e não solta esse preto bom, mesmo depois de muitas lavagens, como essa minha camiseta aqui já passou bastante, e ainda desamassa no corpo mesmo. Além de evaporar rapidinho o suor e por isso ser anti-odor. E não é uma demagogia, um hype que eu tô fazendo em cima de uma coisa besta, eu já confirmei até com quem estuda celulose que o modal é isso mesmo que eu tô falando por aqui. Então aproveita o nosso cupom ATILA12 para ter 12% de desconto e confirmar o que eu falei. Ricardo, muito obrigado pelo privilégio de poder conversar contigo aqui. Já te entrevistei no Hiperconectado, né, na TV Cultura. Eu fiquei muito mexido com a conversa que a gente teve lá e queria muito ter o tempo e a calma da gente respirar aqui e conversar sobre os desdobramentos. E uma fala sua que me marcou muito, muito, foi a monotonia alimentar, ou monotonia no campo também, né? Em vários sentidos, essa monotonia se desdobra. E para te perguntar o que é essa monotonia, queria trazer uma coisinha para a gente contextualizar antes. Em termos históricos e até biológicos, me parece que a gente mudou num piscar de olhos do que era grande parte das pessoas passando fome ou em situação de subnutrição, de deficiência alimentar. Aqui no Brasil a gente teve fomes insanas, assim, a coisa na década de 70, 80 ainda, né? Faz muito pouco tempo. É um piscar de olhos, é coisa de uma geração ou duas, no máximo, assim, que a gente passou por isso, para uma situação de tanta abundância alimentar que o problema agora é o inverso. A gente tem grande parte do mundo obesa. E claro, ainda tem bolsões de gente que está na outra situação, na deficiência alimentar. Tem situações de pessoas que migraram diretamente de uma coisa para outra, né? Você não passa nem por uma dieta rica, você sai direto da dieta de fome para dieta obesogênica ou para alguma coisa que vai fazer muito mal. É uma mudança muito rápida, muito brusca. Parece que a gente passou muito tempo com falta e já pulamos direto para o excesso. Como se a gente tivesse passado da entrada e agora tem que parar um pouco, frear, voltar e olhar ali onde que é o espaço certo. Me conta como que essa monotonia alimentar entra nesse contexto da gente ter um mundo com falta de comida, de repente ter um mundo com excesso dela e excesso ao ponto das pessoas começarem a ter um problema de saúde com isso. Átila, em primeiro lugar, obrigado, um prazer estar aqui com você, eu sou muito fã do seu trabalho, muito importante tudo que você vem fazendo, que você fez durante a pandemia, e o teu trabalho pela ciência, e a partir da ciência, sempre suscitando na gente interesse, curiosidade, dúvida e assim por diante. Na verdade, nós temos a monotonia do sistema agroalimentar. A expressão agroalimentar é muito importante, porque normalmente quando se fala da monotonia agrícola, ou seja, os monocultivos, as grandes extensões cultivadas com alguns poucos produtos, a relação disso
com a monotonia da alimentação raramente é feita. Na Cátedra Josué de Castro, que eu estou dirigindo agora no âmbito da Faculdade de Saúde Pública da USP, nós estamos exatamente trabalhando nessa ligação. Você sabe que a Faculdade de Saúde Pública da USP, por meio do trabalho desenvolvido no Departamento de Nutrição, sob a liderança de Carlos Monteiro, Patrícia Jaime, o Brasil é líder global nessa área de nutrição. E a expressão produtos ultraprocessados é uma expressão criada no Brasil por esta equipe, e hoje você não lê um artigo numa revista de nutrição que não mencione a metodologia nova, com letras maiúsculas, NOVA, nova, que corresponde a uma revolução na área de nutrição. Qual é essa revolução? Até o fim do século XX, as ciências da nutrição estavam baseadas na busca daqueles ingredientes necessários para a saúde humana, certo, que alguns autores, para caracterizar, chamaram de nutricionismo. Quando você põe o ismo, já tem uma conotação meio negativa. Tem até Está tentando sanar uma deficiência ali, né? Exatamente. Então, e isso tem a ver com a ideia e tem a ver com a tua pergunta. Por quê? Porque como o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o mundo se viu diante de uma população onde a fome era muito grande, não só em função da própria guerra, mas em função da pobreza, do subdesenvolvimento. Então, os cálculos são que entre 1/3 e metade da humanidade não ingeria a quantidade de calorias necessárias para a sobrevivência. Qual é essa quantidade? É mais ou menos o seguinte: se você estiver dormindo, passar o dia deitado, tipo Recruta Zero, passa o dia, o ideal do Recruta Zero, passa o dia deitado sem fazer absolutamente nada, você gasta 1.600 calorias em média. Pois bem, quase metade da humanidade, ao final dos anos 50 e início dos anos 60, não conseguia consumir nem essas 1.600 calorias. Era um negócio... E a nutrição foi quem ajudou também a determinar esse patamar, né? Entender o que é um valor mínimo, qual Exatamente. É o consumo. Só que a nutrição também cometeu equívocos impressionantes. Por exemplo, um dos equívocos foi achar que a baixa estatura das crianças e a incapacidade, enfim, as crianças muito magras, esquálidas, sobretudo no continente africano, que isso decorria da falta de proteína. E, portanto, era necessário você gerar alimentos ricos em proteínas, mesmo que fossem alimentos artificiais, para esta população. Quando, na verdade, o grande problema alimentar era um problema de caloria. Quer dizer, em geral, se você consumir a partir dos recursos que o ambiente te fornece a quantidade de calorias necessárias e correspondente aos gastos que você tem numa dieta diversificada, você vai consumir a quantidade de proteínas necessárias para a sua alimentação, salvo em situações onde a sua dieta é muito monótona, composta quase que exclusivamente de tubérculos. Mas na África subsaariana, onde havia uma rica diversidade, essa rica diversidade preenchia não só necessidades calóricas, mas a maior parte das necessidades vitamínicas, minerais, etc. Só que
criou-se, no âmbito, inclusive, das Nações Unidas, o mito do déficit de proteínas. E esse mito, ele contribuiu para que a comunidade internacional se voltasse à fabricação de produtos proteicos, não por acaso, numa época em que os Estados Unidos tinham excedentes de produção de leite, então o que a África tinha que fazer? Importar produtos lácteos norte-americanos para suprir as deficiências proteicas da sua população, tá certo? Então, e depois tem vários artigos mostrando como isso é um equívoco e mostrando, de certa forma, a economia política dessa armação que foi muito forte durante os anos 60. Mas eu estava te falando das ciências da nutrição e da revolução que foi feita. Qual foi a revolução que, durante o século XXI, a Faculdade de Saúde Pública, o Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública promoveu? É que o mais importante hoje, em termos de alimentação, não é tanto a composição nutricional dos alimentos, mas o quanto esses alimentos são transformados. Então, a metodologia que foi criada pela Faculdade de Saúde Pública, sob a liderança do Carlos Monteiro, classifica os alimentos naturais, os alimentos que entram na cozinha, os alimentos industrializados, como macarrão, queijo, etc., e os alimentos ultraprocessados, que são aqueles em cuja composição entram elementos que não fazem parte da cozinha tradicional, que são acrescentados a produtos que são poucos produtos naturais, soja, trigo, altamente transformados, e que não são de fácil digestão, são altamente palatáveis e são alimentos com os quais, do ponto de vista evolutivo, isso é importante que você é biólogo, do ponto de vista evolutivo, o nosso organismo não está adaptado ao consumo desses alimentos. Então, são alimentos que nunca saciam a necessidade de comer e que induzem as pessoas a comerem cada vez mais. Quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, vai dizer assim, bom, mas isso aí é um detalhe, uma coisa para diversão, uma bolachinha que você come de vez em quando, etc. Infelizmente não. 60% das calorias ingeridas pelos norte-americanos e quase tanto pelos britânicos, no México também isso é muito grave, vem de alimentos ultraprocessados. O resultado disso é que nos Estados Unidos a obesidade que atingia 15% da população nos anos 70, hoje chega a 40% da população. A obesidade é uma doença que se tornou vetor das doenças que mais matam no mundo, que são as doenças não transmissíveis, as doenças cardiovasculares, o câncer, diabetes, etc. Essas doenças, nos dias de hoje, matam mais do que a fome. E elas andam juntas, né? Porque a obesidade também promove hipertensão, a dieta que induz obesidade também promove diabetes. Tudo isso anda, né? Quem tem um princípio de diabetes tem mais propensão a ter problemas cardíacos. Tudo isso já anda dentro de um mesmo... São sintomas de uma mesma causa, né? E durante a pandemia, que é um período em que a tua atuação foi tão importante, e claro que você viu isso, durante a pandemia, as populações obesas eram vítimas de maneira muito mais intensa de problemas graves decorrentes da Covid do que as populações não obesas. Estavam entre as principais vítimas. Então, realmente esse problema se tornou um problema tão importante que tem duas coisas interessantes nesse sentido. Primeiro,
a Associação Brasileira da Indústria Alimentar recusa o termo alimentos ultraprocessados. Recusa terminantemente, diz que isso é uma invenção, que isso não existe, que alimento é alimento, tudo depende das pessoas. Cream cheese também é invenção, até aí. Que tudo depende das pessoas, que não se pode culpar a indústria por ela oferecer esse tipo de coisa para as pessoas, etc. Só que o Fórum Econômico Mundial é o mais importante cérebro pensante do meio empresarial global. O Fórum Econômico Mundial publicou em dezembro de 2023 um relatório bombástico e fulminante contra os alimentos ultraprocessados, mostrando que esses alimentos, à medida que eles se tornam vetores das doenças que mais matam no mundo, eles são responsáveis por gastos do ponto de vista da saúde pública que são absurdos e que poderiam não existir. Você ganha 1 bilhão e o sistema de saúde tem que arcar com 10 para curar as pessoas que estão comendo esse 1 bilhão. E olha que curioso, em 2023, a Harvard Business Review a cada ano escolhe as 10 inovações tecnológicas mais importantes que aconteceram naquele ano. E entre as 10 inovações tecnológicas de 2023 está a Ozempic. Sim. Então, olha a lógica. Você monta... Quer dizer, não é que você monta, alguém intencionalmente montou. Um sistema econômico. Emerge um sistema que entope as pessoas com produtos que fazem mal à saúde. E, em vez de você se voltar à resolução do problema por meio de mudanças na dieta e, sobretudo, por meio de mudanças naquilo que a indústria oferece para a sociedade, você assim, não tem problema. A indústria pode continuar oferecendo lixo sob a forma de alimento, porque agora tem um remédio que vai curar isso. Sim. É uma lógica... Tira o seu sono e te ofereço o remédio para dormir e o remédio para acordar. Exatamente. É uma lógica em que você cria dificuldade para vender facilidade. De certa forma, é a mesma lógica. Felizmente, o mundo vai se dando conta disso. O fato de o Fórum Econômico Mundial publicar, tem um trecho desse relatório do Fórum Econômico Mundial que diz assim, a indústria precisa oferecer produtos saudáveis para as pessoas. Qual é a resposta da indústria? Não, eu não estou envenenando as pessoas, não tem ninguém morrendo intoxicado, tá certo? Toda a lógica da Revolução Verde, a passagem daquilo com o qual nós começamos a nossa conversa, que é o mundo faminto. Que significa o mundo faminto? Qual é a reação ao mundo faminto? Eu vou produzir cada vez mais calorias e vou produzir gêneros cuja duração na prateleira seja cada vez maior, porque isso garante o abastecimento calórico da população. De certa forma, isso deu certo dos anos 50, 60, quando começam a emergir essas tecnologias até hoje. Mas isso deu certo com uma contrapartida extremamente perversa, que foi a redução do leque alimentar das pessoas e a concentração da alimentação das pessoas em alimentos ultraprocessados. Estou fazendo essa nossa paradinha tradicional por aqui já para lembrar você de assinar o canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos que a gente faz por aqui. E para quem já está inscrito, pense em se tornar um membro, mandar um valeu demais ou mandar um pix para a gente em contato@atiliamarino.com.br. Isso faz muita diferença para a gente poder ter mais conversas dessa por aqui. Vou tentar juntar essas duas pontas, fazer um paralelo com o que você falou do leite, do excesso de leite, e de repente se chegar à conclusão de que o que as pessoas precisam mais são derivados de leite para se nutrir. Eu não tinha me atentado a isso até ler uma dessas obras, ou o Dilema do Onívoro, ou alguma outra sobre variedade alimentar e o que a gente consome, que se você pegar, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, toda a seção de alimentos e bebidas e espremer aquilo, você vai tirar dali de dentro trigo
milho e soja, e praticamente só isso. O quanto, por exemplo, eu falei, mas não, pera, tem tanta variedade de alimento, como assim só isso? Pega o milho. Você tem um excedente de milho produzido por conta de subsídio, de incentivo econômico para cultivo de milho, para incentivo rural para monocultura especificamente disso, e de repente o milho vira um insumo tão barato que ele vira insumo industrial. E aí você começa a usar o extrato do milho para fazer cola, para fazer corante, para fazer saborizante, para fazer adoçante. Então refrigerante, que parece combustível, né? O etanol de milho. Então, de repente, o refrigerante, que não tem nada a ver com milho, não. Grande parte do volume, tirando a água dali de dentro, o resto é milho, que é o xarope de sucrose, que é feito do milho. A bolacha tem um pouquinho de massa de trigo? Tem, mas o saborizante foi derivado de insumo de milho, a textura veio da cola de milho, a cor veio do não sei o quê. Então, assim, no fim, é tudo milho. Você só tem milho em tantas formas que você não percebe que é ele, com outras cores, outros sabores e outras coisas. Ou a soja, né? Ou o trigo. Então, quer dizer, ok, temos um déficit calórico, vamos suprir, mas vamos suprir com 2 ou 3 coisas só, ou algumas coisas, e derivar milhares de processos aqui para combinar e recombinar essas coisas, para parecer que a gente tem uma diversidade, mas no fim é um insumo só. Isso é o ultraprocessar, né? É pegar e fazer esse processo para produzir o açúcar, a cor, isso e aquilo, para depois combinar e parecer que você tem uma variedade inteira de coisas que no fim é a mesma planta ali, né? Exatamente. Você entra no supermercado, você tem uma diversidade de aparências, os produtos têm sabores, odores, aspecto, cores muito atraentes. E as pesquisas na área de nutrição estão mostrando cada vez mais que esses produtos são viciantes. Sim. Exatamente porque o organismo humano, o processo evolutivo não adaptou o organismo humano a esse tipo de produto. Agora, para pegar o ponto em que você tocou, o Kew Royal Botanic Garden publicou em 2021 um relatório que mostra o seguinte: a humanidade conhece 7.000 plantas comestíveis, das quais 400 são cultiváveis. No entanto, 75% das calorias oferecidas para a sociedade hoje vem de apenas 6 produtos. Caramba. Trigo, milho, soja, batata, cana-de-açúcar. Está me escapando... Sorgo? Não, um produto arroz? mais... Arroz. 6 produtos, são 75... metade do que a humanidade consome vem de apenas 4 produtos. Isso é extremamente grave, em primeiro lugar, do ponto de vista nutricional, pelo empobrecimento que isso representa, mas tem gravidade também pelo desperdício que isso representa, e ao mesmo tempo é importante a gente compreender a lógica desse desperdício. Não é que algum gênio maligno bolou isso. Não, na situação em que o mundo se encontrava depois da Segunda Guerra Mundial, o caminho adotado pelo CGIAR, que é o Grupo Consultivo da Pesquisa Agronômica Internacional, que foi constituído em 1970 a partir das iniciativas da Fundação Rockefeller e da Fundação Ford, e que está na origem da Revolução Verde. Qual era a lógica da Revolução Verde? O mundo está com fome, nós vamos concentrar a pesquisa agronômica em alguns poucos produtos, cultivar esses produtos em superfícies monótonas, onde nós vamos conquistar sementes de alta potencialidade essa que se revela sob o impacto, sob o efeito de fertilizantes nitrogenados, e como esses ambientes são ambientes monótonos, eles são muito mais suscetíveis ao ataque de invasores, como se chamam.
fungos, ervas não compatíveis com o desenvolvimento das culturas, insetos, etc. Portanto, a monotonia da paisagem é um convite a que você seja obrigado a usar agrotóxicos, entre os quais alguns que foram fabricados durante a Segunda Guerra Mundial como armamentos. E agora, o que a gente faz com isso? As coisas se combinavam, certo? A grande pioneira na descoberta disso foi Rachel Carson, que em 1962 publicou A Primavera Silenciosa, mostrando o quê? Que a natureza ela opera a partir da diversidade e que a inteligência humana tem uma paixão pela monotonia. E a paixão pela monotonia faz com que se raciocine diante da natureza como se fosse uma obra de engenharia. Numa obra de engenharia, você tem os elementos basicamente físicos que você combina e que você controla. A natureza não, a natureza é feita a partir de sistemas emergentes sobre os quais o teu controle é muito limitado, exatamente por serem sistemas emergentes. É a tal da complexidade, consiste exatamente nisso. Mas esta simplificação das paisagens, que sem exagero nós podemos chamar de monotonia, ela foi a base sobre a qual a humanidade conseguiu ampliar a oferta de calorias, reduzir os preços alimentares, e isso contribuiu decisivamente para a redução da fome no mundo. Em 1960, você tinha entre 1/3 e metade da humanidade passando fome. Hoje é um escândalo que nós tenhamos quase 800 milhões de pessoas passando fome, mas isso corresponde a 10% da população. Sim. Então é um inegável não só a gente alimentou essas pessoas que estavam passando fome, como a população aumentou muito sem que a população passando fome aumentasse. Exatamente. Então, de certa forma, a Revolução Verde deu certo. Mas o próprio Norman Borlaug sabia que era uma espécie de solução. Norman Borlaug, um dos pesquisadores que desenvolveu, né? Que é o principal pesquisador que desenvolveu a Revolução Verde, que ganhou o Prêmio Nobel em 1970 e que num discurso dele no ano 2000, 30 anos do Prêmio Nobel, ele dizia, olha, as coisas estão indo muito bem e tal, mas aí ele já suspeitava de alguma coisa esquisita. E ele exprimia essa coisa esquisita da seguinte maneira: não há a menor chance de a população de todo o mundo ingerir a mesma quantidade de produtos animais que os americanos, os europeus, os australianos e os canadenses ingerem, dentro do respeito aos limites ecossistêmicos. Qual é o limite aí, né? Do bem-estar animal, do ambiente. Isso. E se isso era grave em 1980, esse tema do consumo animal se tornou ainda mais grave nos dias de hoje, tá certo? Então, ele já tinha alguma desconfiança de que e esse tema do consumo animal tem a ver com a monotonia alimentar. Como? 70% da superfície terrestre, fora os desertos e as geleiras, voltam-se à produção de gêneros destinados ao consumo de animais, sejam pastagens, sejam grãos. 40% de todos os grãos que o mundo produz voltam-se ao consumo de animais. Há uma concorrência entre a alimentação humana e a alimentação animal, que é um dos grandes problemas do sistema agroalimentar contemporâneo. Agora, isso que deu certo desde o início da Revolução Verde até de certa forma, final do século XX, teve duas consequências importantes. Primeiro é o seguinte: o sistema agroalimentar é responsável por 1/3 das emissões de gases de efeito estufa globalmente. Metade disso
vem da produção animal e, sobretudo, da produção bovina. O rebanho de ruminantes, dos quais o mais importante é o gado bovino, se fosse um país, o rebanho de ruminantes, seria o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, à frente dos Estados Unidos e só atrás da China. O rebanho bovino brasileiro, se fosse um país, seria o 8º país mais emissor de gases de efeito estufa do mundo. Com um agravante, o gado bovino, ele emite um dos gases de efeito estufa mais nocivos, que é o metano. Por que é um gás nocivo? Porque se fala, o metano tem uma capacidade destrutiva sobre o sistema climático 20 vezes maior do que as emissões de carbono. Só que isso, quando você calcula num espaço de 100 anos, o metano, ao final de 10 anos, ele desaparece, ele tem uma duração de 10 anos. Pois bem, durante esses 10 anos, ele é 100 vezes mais potente em termos de destruição. Ele absorve muito mais calor, né? Ele absorve muito mais calor do que o carbono. E desculpa, por que o carbono no gás carbônico, né? Perdão, do gás carbono. Por que isso é importante? Isso é importante porque a nossa urgência agora, se a humanidade for bem sucedida na redução das emissões de gases de efeito estufa, um dos efeitos, por exemplo, se você reduzir as emissões de combustíveis fósseis, um dos efeitos muito paradoxais é que você vai reduzir a quantidade de partículas suspensas no ar que refletem a luz, conforme você reduz o uso de combustíveis fósseis. Isso significa que a capacidade de refletir a luz se reduz e, portanto, o efeito imediato pode ser um aumento na temperatura. Depois virá uma redução, evidentemente, em função da redução do uso de combustíveis fósseis. Então, é fundamental você reduzir as emissões de metano para contrabalançar esse efeito paradoxal na redução do uso de combustíveis fósseis. E no centro da discussão de metano está o gado bovino. Então, também as emissões decorrentes da exploração de petróleo, que emite metano. Mas naquilo que se refere ao metano decorrente das atividades humanas, o famoso arroto do boi e o pum do boi, que são os emissores de metano, eles têm um papel muito importante. Então, que você tenha entre 12% e 16% das emissões de gases de efeito estufa no mundo decorrentes do gado bovino é extremamente grave. Tem toda uma questão de como você calcula isso. Por exemplo, quando se tem algumas distorções nesse cálculo, esse cálculo não envolve a captura de gases de efeito estufa vindo do crescimento das pastagens ou de métodos regenerativos da pecuária a pasto, que podem existir, que são promissores, etc. Mas, de qualquer maneira, é uma magnitude gigantesca. São duas pontos que poderiam estar sendo aproveitados, né? Reduzir o consumo de carne bovina em particular e ter a produção da carne que continua sendo cultivada com uma maneira mais regenerativa do que a exploração que a gente faz hoje em dia. Reduzir o consumo da carne bovina e das carnes, de maneira geral, é extremamente importante. A humanidade ainda vive o mito de que nós estamos sob escassez e ameaça de escassez de proteína. Isso é um mito. A quantidade de proteínas oferecida pelo sistema agropecuário no mundo é muito superior às necessidades metabólicas dos seres humanos. Quando se diz o mundo vai ter que
aumentar em 50% a oferta de carnes até 2030, até 2050, etc. A gente lê sempre esse tipo de coisa na imprensa. Esse cálculo é assim, levando em consideração o que se consome hoje, e se as populações da África também quiserem consumir o que se consome hoje, as populações do sul da Ásia... Se todo chinês quiser hambúrguer... todo mundo vivendo disso, aí, claro, vai explodir, não tem como. Agora, se o raciocínio for qual é a quantidade de produtos animais necessária à saúde humana, hoje nós produzimos muito mais do que essa quantidade. Quer dizer, as cifras e o último relatório da FAO publicado, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, publicado em dezembro de 2023, mostra que mesmo que o único lugar em que você talvez tenha um aumento grande no consumo de carne é na África, mas na África subsaariana, mas como o ponto de partida lá é muito baixo, o impacto não é tão grande assim. Então, até 2050, você vai ter algum aumento no consumo de carne, mas muito menor do que aquilo que habitualmente... E essa é uma boa notícia. Sim. Por quê? Porque se nós não precisarmos de aumentar drasticamente o consumo de carne, vai ser muito mais fácil a gente encontrar métodos regenerativos para produzir carne, adaptados à preservação e à regeneração dos serviços ecossistêmicos, quer dizer, sem destruição florestal, neutralizando as emissões de gases de efeito estufa e sem torturar os animais de criação, que é o que a gente hoje faz com as aves e com os suínos. Eu reitero o termo, tortura. É isso, é da tortura de seres dotados de inteligência, sensibilidade, capacidade de brincar, de aprender, etc. É dessa tortura que depende parte muito importante da nossa alimentação. Pois bem, nós podemos interromper essa tortura com métodos regenerativos, desde que o consumo de carne seja adaptado às reais necessidades humanas e não à ideia de que nós precisamos consumir cada vez mais carne porque isso é o que o mercado exige. Estou fazendo essa nossa paradinha tradicional por aqui já para lembrar você de assinar o canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos que a gente faz por aqui. E para quem já está inscrito, pense em se tornar um membro, mandar um valeu demais ou mandar um pix para a gente em contato@atiliamarino.com.br. Isso faz muita diferença para a gente poder ter mais conversas dessa por aqui. Para seguir nessa linha, recentemente teve um estudo revisando o consumo de carne em povos do Peru, que usaram agora metodologia de medição de isótopos e outras coisas para entender que se você pega os esqueletos de quem vivia há 2, 3 mil anos atrás por aqui e vai medir o tipo de carbono que a pessoa estava incorporando, ele é muito mais carbono de origem vegetal do que de origem animal. Então acabou de ser um estudo revisando o quanto as pessoas consumiam menos carne nos Andes do que se dizia que elas consumiam. E isso é uma tendência para muitos povos, para mim, bastante global, no sentido de que se você vai ver a pirâmide alimentar da maioria dos povos que viviam até pouco tempo atrás, vegetais, e de vez em quando, algumas refeições na semana, cerimônias especiais, proteína de origem animal, e assim, muito esparsa, né? Ela não é tão presente. Se você vai ver todos os povos regiões, Itália, Japão, alguns cantos do mundo aí em que as pessoas vivem muito tempo, 50, se a média da população é 50 não, 70, 90, 100 anos, que a média a expectativa de vida é muito mais alta, todas elas têm uma dieta muito mais baseada em legumes, em vegetais, e um pouco de proteína, que é mais peixe e aves, do que carne de vaca e carne de porco. Quer dizer, fisiologicamente, isso já era o passado de onde a gente vem, e ainda hoje, onde as pessoas vivem mais, elas consomem menos proteína. Isso é uma mudança cultural mesmo nossa, né? Eu vi essa mudança. Quando a gente foi para o Japão em 2018, o Japão tem uma população extremamente longeva, tem uma dieta muito baseada em vegetal, arroz e derivados do mar,
E quase nunca teve consumo de carne vermelha, né? Não tem como naquela ilha você ter espaço para pastagem sem destruir qualquer outro recurso que eles precisam. Mas em Tóquio, nos bairros chiques, nos bairros nobres lá, quando você ia andando, restaurante cheio, com fila na porta, era carne vermelha. Restaurante com hambúrguer, restaurante que tá servindo T-bone, steak lá, aquele bife americanão, grandão mesmo. Quer dizer, mesmo lá, dava pra ver que o que tava apelando pros mais novos e levando as pessoas pra sair de casa, comer no restaurante, não é a comida que a gente costuma buscar aqui no Brasil como comida japonesa, era o bifão mesmo, era a carne vermelha. Eu tenho a impressão de que a gente passa pelo mesmo problema aqui no Brasil, né? Que a gente tem uma dieta histórica muito mais baseada em vegetais. Qualquer hortifruti vai ter uma diversidade vegetal maior do que a seção inteira de alimentos do supermercado, de ultraprocessados, né, com mandioquinha, mandioca, isso e aquilo, além das batatas e das outras coisas. Mas a gente está seguindo nessa tendência de trazer mais produto animal, seja como carne ou seja como whey, né, como derivados do leite e um monte de suplemento proteico que está numa moda absurda aqui no Brasil, abrindo mão de uma dieta que é muito mais saudável a longo prazo, que era essa vegetal, né? Várias coisas muito importantes a partir dessas tuas reflexões. A primeira, referente ao Brasil. Em 2017, os pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública, a partir dos dados da pesquisa de orçamentos familiares, calcularam o déficit, quanto por cento da população brasileira tem déficit proteico. Chuta. Pelo contexto 2017. 2017? 2, 5%? Olha, você é a primeira pessoa que chuta... Você me deu o contexto de que era baixo. 3%. Sério? 3% da população naturalmente eu pensaria brasileira. Em muito mais. Se você me pegasse na todo porta mundo, antes da gente conversar... Pessoa, quando eu tô fazendo conferência, eu pergunto para 10%, 20%, 40%, não sei o que, claro. E mesmo entre os 20% mais pobres da população, o déficit é de 3%. Por quê? Por causa do feijão com arroz. Nós temos o privilégio de duas características da nossa alimentação que fazem com que o consumo de produtos ultraprocessados no Brasil seja muito inferior ao que é nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha. É em torno de 20% da ingestão calórica da população e, felizmente, a partir da elaboração do Guia Alimentar Brasileiro, que teve um papel fundamental globalmente, quer dizer, o Guia Alimentar Brasileiro, ele se tornou uma referência na América Latina e globalmente, e a recomendação basicamente do Guia Alimentar Brasileiro é diversifique a sua dieta, reduza, não elimine, reduza o consumo de carnes, no plural. Não é uma orientação vegana ou vegetariana, é uma orientação que respeita as tradições, a cultura material incorporada nas tradições culinárias das diversas regiões do país. E a mesma orientação é seguida no Guia Alimentar chileno, colombiano, mexicano. O Guia Alimentar americano é mais complicado em função da indústria, mas também lá está tendo uma pressão muito forte para que seja mais razoável, tá certo? Esse culto nos Estados Unidos da alimentação não saudável chega a um ponto tal que um ano antes do Biden ser eleito, a Kamala Harris e a AOC, a Adriana Ocasio-Cortez, aquela deputada, lançaram o Green New Deal um ano antes E quando elas lançaram, a Ocasio-Cortez disse uma frase que era: meus concidadãos, a gente poderia não comer carne 3 vezes por dia. Bacon de manhã, bife à tarde, bife à noite e tal. Podia reduzir um pouquinho o consumo de carne. Bastou isso para que no dia seguinte um senador republicano aparecesse numa coletiva de imprensa
com um hamburgão na mão, assim, vocês estão querendo proibir, tal, como se fosse uma coisa ditatorial. Felizmente, nós não temos esse ambiente no Brasil. Vou dizer que não temos em termos também, porque eu fiz um vídeo sobre consumir menos carne, onde eu falo abertamente, eu amo carne, eu adoro churrasco. Meu filho hoje se acaba com um coraçãozinho de frango. Se ele tá doente, não tá comendo. Se eu tiver que dar alguma coisa pra criança que eu sei que ele vai comer muito, é coraçãozinho. Mas assim, não é tirar o seu churrasco. É comer carne no churrasco. E o resto da semana, outras refeições do dia, você pode pular, não por tanto, diminuir um pouco. Não é necessariamente encerrar aquilo, mas é fazer de maneira pensada, entender que aquilo envolve um custo. E o problema dos alimentos ultraprocessados é que quando você fala em dieta, em redução de alguma coisa na dieta, você nunca reduz, você substitui. E o problema é que você precisa tomar cuidado com a redução da carne, porque muitas vezes reduzir a carne significa aumentar os ultraprocessados no consumo. Por isso que é tão importante esse trabalho em torno da urgência de diversificar o regime, o padrão alimentar. E o Brasil, nesse sentido, tem o privilégio de ter o feijão com arroz e o quilo. Sim. E o restaurante por quilo. Os americanos vão no fast food, nós vamos no restaurante por quilo. Claro, quem pode pagar um restaurante por quilo, mas tem restaurante por quilo muito... E tem sempre um buffet de salada, tem uma variedade. Isso me marca muito, a gente está indo na direção do industrializado, enquanto nos países ricos eles estão voltando. Isso. Né? Aqui, a gente ainda está na transição primeira, que eu vi na minha infância, que era o refrigerante dar uma sensação de riqueza. Eu posso ter refrigerante. Dá para tomar refrigerante todo dia. Tinha parte da família que refrigerante era só no fim de semana. A parte que estava mais bem ali, aquele primo que está mais... os pais estão numa condição melhor. Não, todo dia tem refrigerante de marca em casa. Tá lá toda a refeição, tomando. Tinha outros que não. Durante a semana você só podia tomar suco natural. Só podia tomar um suco de caju, de laranja. Mas no fim de semana você podia tomar refrigerante. Quer dizer, era essa mentalidade de que o suco era uma coisa mais pobre. E o privilégio era poder tomar o industrializado, era o refri, a bolacha recheada. Isso. E não a goiabada. Né? O doce de banana, doce de banana é coisa, doce de velho, né? O bom é a Nutella, é o industrializado. Enquanto lá fora, para os caras, o chique hoje é você tomar um suco fresco. Tem máquina de $1.000 de fazer suco, que ela simplesmente espreme um saquinho de suco lá dentro. Mas, você não tá tomando mais o refrigerante, você tá tomando um suco natural. Quer dizer, as pessoas estão indo na direção de buscar mais grãos, buscar menos alimento processado, buscar uma fruta fresca, como uma coisa que custa uma fortuna para eles lá fora, e só ricos podem, enquanto aqui no Brasil a gente ainda tá almejando a comida de fast food, industrializada, abrindo mão do que era extremamente barato e acessível, que era essa comida mais natural, né? E a indústria de refrigerantes investe pesado nos países em desenvolvimento, porque o seu mercado nos países desenvolvidos praticamente estagnou, tá certo? Tem um limite para o tamanho do copo que você consegue fazer a pessoa tomar, né? De 1950 para cá, o tamanho do copo num fast food aumentou 6 vezes. O tamanho do hambúrguer aumentou 3 vezes. Quer dizer, não é que as necessidades metabólicas dos seres humanos em líquidos ou mesmo em açúcar ou em proteína aumentaram nessa proporção. Claro que não. E isso também está na origem da obesidade. Então, no caso brasileiro, nós temos a vantagem de contarmos com essa tradição, com tradições culinárias que estimulam a diversidade, o que atenua uma tendência que ainda é uma tendência progressiva em direção à obesidade, quer dizer, está aumentando, mas não chegamos nem perto dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Mas, por outro lado, globalmente, uma das coisas interessantes que estão acontecendo é que, ao mesmo tempo que o Fórum Econômico Mundial lança o relatório sobre produtos ultraprocessados, esse grupo consultivo da pesquisa agronômica internacional, que eu estava falando, que foi formado nos anos... formou-se em 1970
mas já vinha sendo constituído com apoio da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford, etc., e que foi um dos grandes apoios à Revolução Verde. Agora, no fim de 2023, a Ismail Elouafi, que é a atual diretora, que assumiu agora a direção do CG, como ele é conhecido, Consultative Group do CG, ela publicou num jornal britânico um artigo que é uma mudança de paradigma dentro do CG. E essa mudança de paradigma diz o quê? Nós precisamos interromper a monotonia do sistema agropecuário global. Nós precisamos de diversidade no sistema agropecuário. Isso é extremamente importante para os países mais pobres do mundo, que até muito recentemente viveram sob a ilusão de que se eles tiverem milho, trigo, soja, cana-de-açúcar. Eu vou te contar um episódio que eu vivi pessoalmente. Em 2008 eu fui ao Burkina Faso, a convite de uma organização francesa, e presenciei uma cena de um representante diplomático brasileiro tentando convencer os técnicos de uma conferência da qual eu participava que eles precisavam começar a cultivar cana-de-açúcar em larga escala, num país que não tem água e que não chove. Quando chegou a minha vez de falar, que eu disse, olha, o tamanho médio da propriedade de cana-de-açúcar no Brasil é de 20 mil hectares. Eles não têm nenhuma propriedade com o tamanho. A população nômade, etc. Quer dizer, mas isso era uma expressão de uma mentalidade que vigorou até recentemente, de que o caminho para você encontrar a riqueza que vai permitir uma alimentação abundante é a concentração em alguns poucos produtos. E isso vigorou até muito recentemente com frustração em cima de frustração. Resultado, dependência de importações alimentares nos países mais pobres do mundo, importações alimentares essas que não tinham como ser pagas, porque são países muito pobres. Resultado, você tem hoje 20% da população africana, da África subsaariana, 20%, que é um negócio imenso, passando fome, até hoje. Então, qual é a resposta atual do CIDI, ou seja, do grupo que reúne a inteligência da pesquisa agropecuária global? A resposta é diversificação e recuperação dos produtos negligenciados e subutilizados, adaptados aos ambientes ecossistêmicos nos quais eles têm mais condições de resistir, inclusive aos eventos climáticos extremos, por sua adaptação. Então, hoje, primeiro tem esse artigo que foi publicado no The Telegraph, um jornal britânico, um diário britânico, e não é irrelevante que seja pela pessoa que dirige o CG. Além disso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos tem assim como o John Kerry é o enviado especial da presidência do Departamento de Estado para questões climáticas, tem um enviado especial para questões de segurança alimentar. E esse enviado especial para questões de segurança alimentar iniciou um programa aliado à União Africana de valorização de culturas locais. Anthony Blinken, que é o ministro, quer dizer, o chefe do Departamento de Estado norte-americano, agora no fim de 2020, no início de 2024, em Davos, disse: isso nós estamos promovendo, nós queremos promover uma revolução. Em que consiste a revolução? Em interromper essa ideia de que o progresso da agricultura e a segurança alimentar depende da concentração produtiva em alguns poucos produtos e voltar a pesquisa agronômica e de engenharia agrícola para a diversidade.
Porque quando você tem sistemas de monocultivos, a colheita, por exemplo, vem de grandes máquinas colheitadeiras. Se você diversificar, como é que você vai promover colheita mecanizada? Você vai precisar de máquinas inteligentes que não danifiquem o solo, que tenham a capacidade de ler diferentes aspectos da paisagem agropecuária. E isso reflete uma discussão que vem de longo tempo entre os economistas agrícolas, que é o que é mais vantajoso? É você concentrar o progresso técnico em algumas poucas áreas, com alta quantidade de insumos, liberando o restante para a natureza, ou ao contrário, você, de certa forma, dispersar a produção agrícola em áreas maiores, mas com alta resiliência em função da sua diversidade, da sua capacidade de não comprometer a biodiversidade do próprio solo, etc. Esse é um debate que, durante a segunda metade do século XX, foi vencido por aqueles que pretendiam, concentravam, mas essa concentração, em função das mudanças climáticas, começou a não dar certo. Nós estamos agora no final de janeiro de 2024. O ministro da Agricultura do Brasil se encontrou, Carlos Fávaro, com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para discutir como é que eles vão dar subsídios aos agricultores que perderam as suas safras em função das secas, das enchentes, etc, etc. Mas isso é um caso excepcional. Nos últimos 10 anos, o Brasil perdeu 300 bilhões de reais com perdas de safra. Só em 2023 foram 32 bilhões de reais. E a bancada ruralista entrou com um projeto de lei no Congresso para que não haja teto aos subsídios destinados ao seguro agrícola. Então, olha a lógica. Você vai plantando um produto que é cada vez mais vítima das mudanças climáticas, dos eventos climáticos extremos, e sob o pretexto de que esse produto é fundamental para as contas nacionais e para o equilíbrio macroeconômico, você, à medida que você perde esse produto em função dos eventos climáticos extremos, você pede subsídio para que o seguro agrícola seja coberto. Esse é um problema sério no Brasil, é um problema sério nos Estados Unidos, é um problema sério em todas as 5 ou 6 regiões do mundo em que a monotonia agrícola é responsável pela maior parte da oferta das calorias para o mundo. Ou seja, nas regiões das grandes planícies europeias, na região dos Grandes Lagos nos Estados Unidos, no Cerrado brasileiro na Argentina. A Argentina passou agora por 2 anos de seca, todo mundo deve ter visto nos jornais as fotografias, na Índia. Ou seja, essa concentração, se ela foi útil durante a segunda metade do século XX, ela está inviabilizada agora. E o que é bom nessa história, nesse colapso pelo qual nós estamos passando, é que isso está despertando atenção para o vínculo entre a monotonia dos sistemas agropecuários e a monotonia da alimentação. Há uma dupla ruptura necessária para que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos. Estou fazendo essa nossa paradinha tradicional por aqui já para lembrar você de assinar o canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos que a gente faz por aqui. E para quem já está inscrito, pense em se tornar um membro, mandar um valeu demais ou mandar um pix para a gente em contato@atiliamarino.com.br. Isso faz muita diferença para a gente poder ter mais conversas dessa por aqui. Bom, professor, eu tinha uma série de perguntas sobre monotonia para fazer, de como a monotonia no campo gera a vulnerabilidade
a pragas, ao ambiente, porque você só tem uma planta consumindo o mesmo recurso numa área enorme, e aí você tem que suprir isso com fertilizante. Você só tem uma planta que, se um predador entra no começo do campo, ele tem de repente tudo para comer ali, então você passa a depender de agrotóxico para matar esse fungo, esse inseto, ou o que for, do como ela gera doenças para os animais, que agora você cria todos juntos no mesmo espaço, com troca entre eles, então de repente a gente tem epidemias de gripe aviária, problemas de febre, da fitose e outras coisas, porque você tem o mesmo bicho convivendo num espaço enorme. Tinha uma série de perguntas de monotonia para fazer, mas pelo caminho que a gente conversou, eu quero entrar na monotonia política e econômica, que isso gera também. Então tem um caso para mim que é muito emblemático. Dentro dessa mentalidade progressista, que a gente acaba tendo nas ciências biológicas também, de entender que a ciência sempre traz avanço, que a pesquisa, que o desenvolvimento econômico traz fartura e outras coisas, tem uma situação que me marcou demais, que é uma das maiores fomes que a Índia já passou, e ela veio na pós-colonização inglesa. Né? Eu não sei situar aqui o período, 1800 e quanto, eu não sei dizer a década certinho. Mas, bom, os ingleses chegam, tomam conta, constroem as ferrovias, trazem o trigo, trazem aquele plantio de monocultura extensiva, enorme, hiperprodutivo. De repente, o mesmo espaço de campo produz toneladas a mais de grãos, porque você só tem uma planta crescendo ali num ritmo insano. E até aí tudo... Portos de Calcutá. Exatamente, cheio. Os portos cheios. E nos anos 40 do século XX. Também. Bom, tudo dando certo, mas chega um momento em que você tem as ferrovias para escoar essa produção, o valor internacional do trigo sobe muito, e de repente para os produtores vale muito mais você pegar o seu trigo, embrulhar, botar num trem e despachar no porto e vender para fora, do que produzir alguma coisa que a população quer comer. Então, uma das maiores fomes que eles já passaram, com milhões morrendo nas ruas, tem uma foto super marcante de uma família que eu não lembro, pode ser começo do século XX, eu estou misturando as datas aqui, mas é uma pessoa esquelética, que é um pai apoiado numa bengala assim, com os filhos, todos esqueléticos no chão, e se divulga essa imagem como alguém que estava protegendo os filhos de canibalismo. Mas assim, é nítida a situação de que está todo mundo morrendo de fome mesmo. E essa fome estava acontecendo num país que estava produzindo mais do que nunca. Porque dentro da exploração industrial capitalista ali que eles tinham, valia muito mais exportar essa comida do que a população comer. Então você consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo, um recorde de produção e uma fome nunca antes vista. Porque você trocou todo aquele sistema de produção alimentar das pessoas que estavam ali por um produto de exportação. Daí a ideia da monotonia econômica e a política que gera isso, né? Me parece muito que a gente passou em anos recentes no Brasil, no sentido de que a gente voltou a ter crescimento de fome, de desnutrição, a fila do osso das pessoas indo lá pegar comida, a alçada que sobrou no açougue, coisa assim. Pré-pandemia já, durante a pandemia mais agravado ainda, em anos que o Brasil bateu recorde atrás de recorde de produção de soja, de produção de cana, de exportação de frutas, de exportação de muita coisa. E a gente voltou a ter essa fome aqui. Assim, sem falar na inflação dos alimentos, né? O custo do tomate, o custo do arroz, o custo do feijão, a necessidade da gente importar arroz e feijão para poder comer. Como que o país que se propõe ser o celeiro do mundo, que se propõe a produzir tanta comida para o mundo, pode ter tanta gente passando fome e necessidade? Como que isso se combina com a monotonia? Isso que você falou a respeito da Índia me lembrou uma referência que é um livro fascinante chamado Uma Casa no Mundo, do Amartya Sen. Amartya Sen é Prêmio Nobel de Economia em 1988, é um filósofo que estudou justamente esse fenômeno da fome em meio à abundância na Índia. E uma das conclusões importantes do Amartya Sen é que ali onde a democracia existe, reduzem-se muito as chances de que a população passe fome.
Esse vínculo é extremamente importante. Sociedades democráticas não podem aceitar a fome, assim como não pode aceitar genocídio, como não podem aceitar... Fome é uma coisa que não é compatível com a vida democrática. Como é que as sociedades contemporâneas lidam com isso? E como é que o Brasil, em particular, lidou com isso? Porque é importante mencionar que se em 1970 o Brasil ainda tinha, durante os anos 70, como você mencionou logo ao início da nossa conversa, no início dos anos 70 o Brasil era um país em que a fome era muito importante. Nós temos um grande escritor, Josué de Castro, que publicou a Geografia da Fome em 1946, e o Brasil era um país de fome crônica, e ficou um país de fome crônica até os anos 70. E o crescimento brasileiro durante a ditadura foi grande, etc. A fome foi sendo reduzida, mas algo que foi muito importante no combate à fome foram as políticas públicas a partir das quais o governo, o Congresso, a sociedade civil, o Betinho na campanha de Fome Zero, tá certo? Há uma mobilização para dizer, olha, você pode até conviver com a pobreza e no limite com a miséria, mas com a fome não dá para conviver. Então houve uma grande mobilização da sociedade que resultou em programas de políticas públicas, e isso não só no Brasil, ao redor do mundo, inclusive nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos você tem os selos alimentares, os food stamps, na Grã-Bretanha, na França, etc., diversos mecanismos para impedir que a população passe fome. Resultado, em 2014 o Brasil sai do mapa da fome. Ora, quando o governo é assumido por um grupo de fanáticos fundamentalistas a partir das eleições de 2018, a mentalidade dessa gente era a de que se o cara está passando fome é porque ele é vagabundo. Então não tem por que eu ter uma política pública de assistência a ele, aos filhos dele. Quem mandou ser filho de vagabundo? Tá certo? Azar seu se é filho de vagabundo. Resultado, a fome subitamente, o Brasil que tinha saído do mapa da fome em 2014, a partir desse governo de fanáticos fundamentalistas, o Brasil volta ao mapa da fome de uma maneira aceleradíssima. Agora, e vai dizer, bom, mas agora com um governo democrático, você pode ser a favor ou contra o governo atual, mas não é um governo de barbaridade, não é um governo que recusa a ciência, não é um governo que te põe cotidianamente diante de coisas que são inaceitáveis para a pessoa que tem a educação, etc. Tá certo? Você pode divergir, mas é um governo que está discutindo, que é um governo normal, tá certo? É uma sociedade democrática, você pode gostar ou não gostar, mas a democracia funciona assim. Qual é o resultado desse governo democrático? A gente ainda não tem pesquisa, mas reconstruir aquilo que foi destruído durante o governo Bolsonaro não é trivial, porque havia todo um cadastro elaborado pelo Ministério do Planejamento e o Ministério do Desenvolvimento Social, num país do tamanho do Brasil, com a população brasileira. Elaborar esse cadastro foi um trabalho importantíssimo. Isso foi literalmente destruído. Os centros de assistência social nos bairros pobres tinham seus funcionários, porque muitos deles são estáveis, mas não tinham recursos para atender a população. Então, agora está sendo reconstruído isso. Obviamente,
Você não pode imaginar que o problema da fome e do combate à fome se faça exclusivamente ou fundamentalmente por meio de políticas sociais. O combate à fome tem que ser o resultado do fato de a população ter meios de obter remuneração por sua integração social, por seu trabalho, e a partir daí comprar a alimentação adequada. Aí a coisa fica mais complicada. Por quê? Porque nós temos o encarecimento dos alimentos, a precarização das culturas voltadas à alimentação tradicional dos brasileiros, substituída em grande parte por culturas de exportação. E a gente tem que tomar um certo cuidado com essa história de culturas de exportação, porque a soja, por exemplo, que é uma cultura de exportação, está presente em muitos dos produtos consumidos pelos brasileiros. A pecuária bovina, que é um produto de exportação, 80% do produto da pecuária bovina é para o mercado interno. Agora, justamente, aí entra o tema da nossa conversa de hoje, que é o tema da diversidade. O que é difícil, e esse elemento é um elemento político fundamental, é que como você já tem constituída e consolidada uma estrutura de produção agrícola altamente concentrada e com ganhos de produtividade e avançando, continuando a avançar, você não vai desfazer isso de dia para a noite e não vai desfazer isso por decreto. E mais que isso, é muito provável que mesmo no âmbito dessa aspiração por diversidade, nós, brasileiros, argentinos, tenhamos que conservar parte da nossa área agropecuária num regime de monotonia. Mas que regime de monotonia é esse? Tem que ser um regime de monotonia em que a saúde dos solos sejam preservados, em que você não tenha a utilização de agrotóxicos e uma utilização mínima de produtos de fertilizantes químicos. Mas isso é um negócio impossível. Não é impossível. Você tem hoje no Brasil inúmeras propriedades na área de cana-de-açúcar, mas também na área de grãos, que já estão optando por esse caminho como uma forma de resistir aos eventos climáticos extremos. Produtos altamente dependentes de insumos químicos, como fertilizantes nitrogenados ou outros tipos de fertilizantes, agrotóxicos, etc., são muito menos resistentes aos eventos climáticos extremos do que produtos que venham de solos enriquecidos, de uma forma. Eu acho que a fórmula tem que ser uma economia do conhecimento da natureza, em que nós nos adaptemos às diferentes exigências dos diferentes ecossistemas em que as culturas agrícolas estão instaladas. E justamente a contribuição da Rachel Carson é mostrar que nós fizemos exatamente o contrário. Nós procuramos adaptar a natureza aos nossos objetivos e às nossas capacidades e à nossa inteligência, como se fosse uma obra de engenharia. Só que não é uma obra de engenharia porque é a natureza. Antes de entrar na vulnerabilidade que a gente cria com essa abordagem, vulnerabilidade a mudanças ambientais, climáticas e outras, para a gente fechar a parte da monotonia econômica política. Quando você muda um plantio de uma região, por exemplo, no interior do país, no Cerrado, para a monocultura de uma coisa só, a produtividade disso é absurda, né? Porque de repente você tem uma área insana que você vai colher com o mesmo maquinário, ao mesmo tempo, operado por pouquíssima gente. Então, assim,
o motor econômico disso é muito forte, né? Porque, de repente, ao invés de você ter 500 pequenas propriedades com 5 mil pessoas diferentes vivendo ali, cada uma tem que colher numa hora, cada uma depende de uma coisa, por aí vai, você transforma isso tudo num pasto, num pasto ou só, numa plantação de soja só, é o mesmo proprietário, um maquinário de milhões que a pessoa já comprou, já se pagou, e todo esse lucro vai para uma pessoa só, que agora pode fazer um lobby muito diferente na prefeitura, no governo do seu estado ali, para poder manter aquilo, né? Essa concentração de plantio vira uma concentração de renda e de poder também muito forte, né? Vira uma... Eu só queria chamar a atenção para quanto isso é um negócio difícil de se fazer, né? Duas observações sobre isso. A primeira é a seguinte: a Embrapa investiu muito, com razão, no aumento da produtividade de diversas culturas, mas, como toda pesquisa agronômica global, isso foi dirigido muito mais para algumas culturas. A soja foi especialmente privilegiada nesse sentido. E o argumento é, quando nós desenvolvermos a produtividade da soja, isso vai permitir aumentar a produção ali onde a soja se encontra e, portanto, que a soja não ocupe espaços na Amazônia, vou fazer etc, mais soja etc. nesse lugar, então não preciso de novos... Exato. Só que isso não aconteceu. Ao contrário, né? Ao contrário, justamente porque existe produtividade e porque, em função da força política desse setor, existe a instalação de infraestruturas, porque ninguém vai produzir soja se não tiver estrada para comercializar, se não tiver armazém, se não tiver uma série de... Daí a ferrovia na Índia ser um dos motivos da fome, né? Exatamente. Então, o que acontece? A soja continua ampliando seu espaço na Amazônia. Ah, não, mas a soja não está desmatando. A soja, diretamente, em geral, ela não desmata, mas o que acontece é que o desmatador que usou a pecuária bovina não com finalidades de produzir gado, mas com finalidades patrimoniais, anos depois dessa ocupação, essa terra acaba sendo ocupada por uma cultura altamente produtiva, que é a soja, mas altamente vulnerável também às mudanças climáticas. Então, esse é um primeiro fator. E um segundo fator importante nisso que você estava falando é que essa concentração produtiva faz com que... É assim, o Brasil tem cerca de 5 milhões de estabelecimentos agrícolas. 5% desses estabelecimentos são produtores de soja. Esses 5% respondem por 51% do crédito agrícola. Se nós acrescentarmos o milho a isso, isso vai dar 70% do crédito agrícola destinado a duas culturas. A soja é um produto que, se você pegar a cadeia produtiva que vem desde os maquinários, os agrotóxicos, os fertilizantes, etc., até a sua industrialização, é um produto que não paga imposto, ao contrário, que é altamente subsidiado. E é altamente subsidiado em função dos seus impactos macroeconômicos. A soja é fundamental para o equilíbrio macroeconômico do país por causa das exportações, etc. Então, as isenções fiscais da soja corresponde a 56%. 56% do que ela deveria pagar de imposto, ela não paga ao longo da cadeia, tá certo? Então, e tem uma força política no Congresso Nacional decorrente justamente do patrimônio fundiário ocupado por este setor agropecuário que é gigantesca. Isso significa, esse fenômeno da força do setor agropecuário não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Claro que no Brasil isso é muito mais forte. Então, por exemplo, nos Estados Unidos o setor agropecuário é muito mais forte. Os Estados Unidos exportam mais do que o Brasil. Só que as exportações agropecuárias dos Estados Unidos correspondem a 7% de tudo que eles exportam. Para nós corresponde a 35%.
Então, é uma força gigantesca. Mas o setor agropecuário tem muita força nos Estados Unidos, na França, no Brasil, o que representa um imenso desafio, porque da mesma forma que nós precisamos de um phase-out, de uma transição, de um sair fora dos combustíveis fósseis em direção a combustíveis renováveis, na agropecuária nós também precisamos de um phase-out, da concentração excessiva para um regime mais diversificado e resiliente. Mas, Só que nas energias renováveis, nós temos essas energias. Por mais lenta que seja, a transição está um pouco desenhada em carros elétricos, em energias, etc. Na agropecuária não está. Mas eu acho que os dois aí se somam, porque essa transição para combustíveis renováveis no Brasil depende muito de combustível derivado de cana e de soja, etanol e biodiesel. Quer dizer, essa transição, esse phase-out energético ainda alimenta e atrasa no fundo, essa transição alimentar. Né? E no fundo, o fato de nós dependermos de produtos agropecuários para produzir energia, que é positivo, etc., mas também tem um problema muito sério, porque o mundo inteiro está arrumando para a energia elétrica na mobilidade, tá certo? Carro elétrico, ônibus elétrico, etc., etc., e o Brasil está apostando firme no caminho do etanol. E o temor é que a gente meio fique com o pincel e a escada na mão, tá certo? Ou seja, nós estamos tomando, na mobilidade, nós estamos sob o risco de ter um padrão que se distancia completamente do padrão global. Mas o paralelo que eu quis fazer é o seguinte: quando se trata de setor energético, com o hidrogênio verde, a gente mais ou menos sabe qual é o caminho da transição. Ela está sendo muito mais lenta do que deveria ser. No setor agropecuário, é muito mais difícil definir esses caminhos e a resistência a resiliência e a sustentabilidade da produção agropecuária está muito menos claro, mesmo para os especialistas, do que quando se trata de setor energético. E eu acho que um dos sintomas disso é que no programa de transformação ecológica do governo federal, que é um programa muito interessante, composto por 6 itens, energia, bioeconomia, etc., Átila, não tem agropecuária. Que tem esse papel no Brasil. Que qualquer um que pega um avião pode olhar para baixo de qualquer canto do país que você só vai ver plantação do que quer que seja naquela região ali. Tô fazendo essa nossa paradinha tradicional por aqui já para lembrar você de assinar o canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos que a gente faz por aqui. E para quem já tá inscrito, pense em se tornar um membro, mandar um valeu demais ou mandar um pix pra gente em contato@atiliamarino.com.br. Isso faz muita diferença pra gente poder ter mais conversas dessa por aqui. Quer dizer, meus netos foram agora para Bonito e o pai no carro dizendo, você está vendo? É só soja, só soja. Não é que a soja não seja importante ou que alguém possa ter algum problema com relação à soja. Quer dizer, quem trouxe a soja para o Brasil foi uma figura extraordinária, José Gomes da Silva, que dirigiu a Associação Brasileira de Reforma Agrária. Não se trata de vilanizar um produto, trata-se, a soja sozinha ocupa 65% da superfície agrícola do Brasil. Nos Estados Unidos, 30% é soja e 30% é milho. No Brasil, 65% é soja. Quer dizer, é uma exposição. E mais do que isso, além da exposição aos riscos climáticos, etc., a soja tem uma função decisiva num modelo que está condenado. Quer dizer, não dá para a gente imaginar que os chineses vão aceitar ser dependentes das proteínas vegetais brasileiras para continuar torturando os animais dos quais depende o seu consumo de carne suína, no caso, e que isso vai ficar tranquilo. Quer dizer,
um dos problemas derivados dessa dependência, dessas criações concentracionárias que o mundo todo pratica, na China de uma maneira impressionante. Uma das consequências dessas criações concentracionárias é que elas só não produzem mais doenças transmissíveis aos seres humanos em função do uso em larga escala de antibióticos preventivos, inclusive, nessas criações. 70% dos antibióticos que a humanidade produz destinam-se às produções animais. Hoje, o tema da resistência aos antimicrobianos se tornou um tema global extremamente importante. A China é a primeira consumidora global de produtos antibióticos para consumo animal, 45% do total é para a China, mas o segundo consumidor mundial de produtos antibióticos para consumo animal é o Brasil, muito atrás da China, mas à frente dos Estados Unidos, o Brasil. A gente vai na farmácia com 2 receitas, uma fica retida, você tem que tomar aquele número de comprimidos naquele prazo, tomar uma série de cuidados, e em compensação você pode dar 1 quilo de antibiótico para uma vaca. É a festa da uva. Você não tem nenhum controle e pior, no caso da China ao menos tem alguma transparência. Eles monitoram e divulgam as informações. No Brasil, até janeiro de 2024, é completamente obscuro. Felizmente está tendo uma mobilização no Ministério da Agricultura para que isso se torne mais transparente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse sistema de você ter uma parte tão grande da superfície agrícola de um país, da importância do Brasil, voltada à produção de proteínas vegetais para alimentar um sistema que é um sistema que evidentemente está doente. É colocar todos os ovos numa cesta e a gente já sabe que essa cesta tem problema. Tem né? problema. Então, e ao mesmo tempo, o setor vinculado a esses produtos tem muita força política, tem força cultural, ou seja, toda uma cultura de valorização da produção agropecuária como se fosse sinônimo de cultura caipira, essa assimilação. Tem uma música que está na internet com uma moça com cinturão, e aí na música diz o PIB brasileiro, a pecuária é tão importante que o PIB começa com P como pecuária, tá certo? É um negócio assim, e como se fosse uma cultura popular, quando na verdade é importante também lembrar o seguinte, no caso da pecuária bovina, no Brasil são 2.500.000 agricultores que possuem gado bovino, dos quais 500.000 estão na Amazônia. Então nós vamos ter que achar uma solução racional, equilibrada, porque você não vai acabar com esse negócio. Não é que você vai despecuarizar a Amazônia e acabar com o gado na Amazônia. Isso não existe. Tá certo? Você precisaria de um regime ditatorial, uma coisa violenta para fazer isso. Mas, felizmente, no que se refere à pecuária bovina, existem técnicas de intensificação moderada, com a introdução de leguminosas na pastagem, a consorciação, plantios arbóreos com pastagem, diversificação das pastagens. 85% das pastagens brasileiras são de braquiária. É um tipo de capim bem específico, né? São os ovos numa só cesta. Nós temos que diversificar as pastagens. E esse é um caminho pelo qual o Brasil pode apresentar para o mercado interno e para os mercados internacionais uma carne que seja menos emissora de gases de efeito estufa, regenerativa da biodiversidade e assim por diante. E nesse sentido, a concentração favorece até a intervenção, né? Porque, ok, tem 2 milhões de criadores, né, de gado, ou
não sei quantos milhões de produtores de soja. Mas não é como se todo Não, mundo aí 200 tivesse... mil. 200 mil produtores de soja. Não é como se todo mundo aí tivesse um terreno proporcional. Provavelmente você deve ter 98% com 2 cabeças de gado, 10 cabeças de gado ou com um plantio minúsculo e, dado os índices de concentração econômica no Brasil, 15 pessoas, 50 pessoas que são donas de 90% do gado ou da soja. Quer dizer, se essas empresas, essas pessoas tivessem que atender certos parâmetros de práticas de manejo, de cultivo, de coisa assim, você com 100 pessoas que sofreram a intervenção aí ou que vão ter que atender isso daí, já consegue afetar mais da metade da produção, né? Sim, e de certa forma, no que se refere ao gado bovino, isso está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque, como o vínculo entre gado bovino e desmatamento é um vínculo que se tornou evidente e o desmatamento não é um problema brasileiro e sim um problema global, ou seja, se nós deixarmos que a Amazônia seja destruída e a partir, não precisa destruir tudo, só destruindo até um certo ponto ela deixa de preencher, de oferecer os serviços ecossistêmicos que hoje ela oferece em termos de abastecimento de água, serviços climáticos, etc. Se isso acontece, todo o esforço do mundo na luta contra as mudanças climáticas vai para o ralo, tá certo? A quantidade de carbono armazenada na Amazônia, no solo e na floresta da Amazônia, corresponde a mais de 10 anos das emissões de gases de efeito estufa do mundo. Ou seja, se a Amazônia deixa de preencher essa função, tudo que está sendo feito, carro elétrico, hidrogênio, não sei, Sacolinha tchau. plástica que você não usa mais no mercado. Acabou, não serviu para nada. Então, então a pecuária está sendo objeto de uma pressão internacional e os grandes frigoríficos, de alguma forma, estão comprometidos com o rastreamento da produção. Qual é o problema? O problema é que eles conseguem rastrear a produção daqueles que lhes oferecem imediatamente a carne que eles consomem, mas eles têm muita dificuldade de rastrear a produção dos pequenos criadores, dos primeiros 9 meses da criação do gado. É extremamente difícil, porque é muito disperso e é aí que se concentra é mais trabalhoso e é mais destrutivo. Então, isso eles estão tem várias iniciativas tentando equacionar isso, mas você tem razão. Isso está sendo o rastreamento é alguma coisa que vai acontecer. Já no caso da soja, é muito mais difícil, porque o rastreamento no caso da pecuária bovina se refere a desmatamento, basicamente. No caso da soja, teria que ser biodiversidade. Como é que você vai monitorar a biodiversidade? É muito mais complicado, mas é alguma coisa que vai acontecer. A produção agropecuária global, ela terá que ser, num prazo muito curto, totalmente rastreada e no mundo todo. Isso tem custo, tem um custo, mas o custo de não fazer isso é muito maior. Para a gente concluir a conversa com o que eu acho que é o ponto mais crítico disso tudo, eu quero chegar nessa bomba relógio, porque eu não faço ideia do quanto produtores de soja no Brasil entendem, quanto eles dependem da Amazônia, quanto eles precisam da chuva que começa lá na região norte para entrar no interior do país e para descer até o sudeste. O quanto o desmatamento para soja e para pecuária em Rondônia é fundamental que não aconteça para o cara que está plantando soja em Campo Grande, ou em Rio Verde, ou em alguma região do centro do país. E, bom, você falou de quanto prejuízo a gente já tem tomado ano após ano e só tem aumentado por conta disso, né? Quando você tem essa cultura em que você pega um ecossistema inteiro, que era o cerrado, limpa aquilo, e agora eu vou ter só uma planta aqui, que eu vou ter que adubar, vou ter que dar agrotóxico, vou ter que manter, vou ter que irrigar com água que eu estou extraindo lá do subsolo, lá de uma fonte finita, que é um aquífero. Quer dizer, essa água levou 2 milhões de anos, 1 milhão de anos, 200 milhões para acumular ali, e eu vou esgotar ela em 3 anos, uma hora ela vai acabar.
Então tudo é finito que você está fazendo, né? Você está colocando fósforo que não veio de lá, está colocando nitrogênio que não veio de lá, uma semente que não era dali, uma água que você está tendo que extrair e está dependendo de uma chuva que vem de uma região onde está acabando a floresta que gera essa chuva. Isso é um relógio. Né? E quando você tem 60% do país, 60% do plantio aí, dependendo dessa mesma planta, qualquer lugar onde faltar chuva, onde tiver quente demais esse ano, onde sobrar chuva, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, onde qualquer coisa sair do balanço perfeito, a coisa quebra, né? Vai ter muita gente falhando. Eu não tinha me atentado para isso. A gente ainda tem um sistema que está falando sim, e se quebrar, o governo vai ter que segurar isso e bancar e gerar um ambiente ainda mais artificial, onde agora até o dinheiro para assegurar isso está vindo de fora, para manter um ambiente extremamente artificial, que é esse de plantio. Quer dizer, é inviável. Já é inviável, já era inviável, a conta já não fecha no fim disso. Quanto a gente caminha para ter um sistema inteiro econômico dependente dessa situação que é insustentável? Nos Estados Unidos, essa bomba já explodiu. Você tem várias regiões que já estão com falta de água. Tem várias regiões em que você tem um conflito entre agricultura e abastecimento das cidades. No Brasil, a consciência dos produtores agropecuários sobre o que significa o desmatamento na Amazônia é baixa. Nós temos lideranças, tem alguns fatos muito positivos. Quando o céu de São Paulo, em 2019, escureceu em função das queimadas na Amazônia, etc., etc. E eu tenho minhas dúvidas se nuvens de poeira e folhagem recentes não continuam sendo fruto Pode ser. disso. Eu estive em Santarém ao final de 2023, você ainda sentia em Santarém o cheiro no ar das queimadas, tá certo? Eu fui para Alter do Chão, que é um dos lugares mais lindos do mundo. Em Alter do Chão, a paisagem ainda te aparecia com queimadas. Quem não está diretamente vendo isso, mas até quem está vendo isso, essa relação para as pessoas, para o cidadão comum, a relação entre o que eu estou fazendo na minha atividade econômica e o que está acontecendo na Amazônia é uma relação distante. Para as lideranças empresariais, não. Então, constituiu-se, a partir das queimadas de 2019, uma concertação pela Amazônia, reunindo importantes lideranças empresariais. Os maiores bancos privados brasileiros montaram uma política, quer dizer, não é que as coisas estão acontecendo e o setor empresarial está parado, tá certo? O setor empresarial, nesse sentido, no que se refere à Amazônia, está se mexendo. Mas qual é o problema? É que essa movimentação está muito concentrada no combate ao desmatamento, que é imprescindível, na regeneração florestal, constituição de várias empresas de regeneração florestal, o que é imprescindível, e na economia da sociobiodiversidade florestal, com exploração de produtos vindos da floresta e valorização dos povos da floresta, etc., etc. Tá certo? Então, tudo isso se reconhece como bacana, né? Só que nessa equação está faltando algo que é central, que é, eu preciso mexer no sistema agropecuário. Porque senão eu mexo na Amazônia, no desmatamento, na floresta, na economia da sociobiodiversidade florestal, na bioeconomia, que faz parte, que é um dos itens do plano de transformação ecológica do governo federal, e a produção agropecuária, eu vou fazendo adaptações tópicas localizadas, como se isso fosse resolver o colapso em que esse sistema se encontra. Quer dizer, o colapso do sistema não deriva do desmatamento na Amazônia. O desmatamento na Amazônia agrava o colapso do sistema. O colapso do sistema deriva da estrutura que foi montada nos últimos 50 e 60 anos, que teve funções importantes, mas que essas funções já são incompatíveis com a realidade que nós temos hoje. E é muito difícil
Por isso, várias organizações da sociedade civil brasileira, o próprio governo brasileiro atualmente, a universidade, nós na Cátedra Josué de Castro, estamos pressionando o G20 para que a discussão seja uma discussão global sobre como nós vamos oferecer produtos saudáveis a partir de técnicas sustentáveis para a humanidade e não continuar fazendo pequenas correções num sistema que está literalmente em colapso. E a gente está vendo já, né, as consequências desse colapso em crise de colheita, excesso de chuva, perda de região de cultivo, perda econômica e tudo isso acontecendo cada vez mais, né? E reação social. O que está acontecendo agora, por exemplo, com os agricultores na França que estão ocupando Paris, esses agricultores estão contestando aquele que foi talvez o mais ambicioso programa de transformação ecológica do sistema agroalimentar do mundo, que era o programa da fazenda ao garfo, Farm to Fork, onde a União Europeia dizia o seguinte: nós vamos renunciar à nossa ambição de alimentar o mundo, nós vamos reduzir a produção, porque a nossa população não precisa comer tanto, nós vamos reduzir a produção de carne, porque a população europeia está produzindo carne demais, está consumindo carne demais, nós vamos cortar até 2030 pela metade o uso de agrotóxicos e, portanto, claro, isso vai repercutir na renda dos agricultores. Vamos ter políticas para adaptar, que nada. Vamos para a rua para manter as coisas como estão. Então, além das dificuldades decorrentes do colapso, secas, etc., você tem a dificuldade política de a sociedade entender a urgência desse tema e, sobretudo, os setores que são os setores representativos, que esse setor passe a adotar técnicas e formas produtivas diferentes daquilo que eles aprenderam a fazer durante a vida toda. Você me deu uma má notícia agora, porque se a gente for ver quem financiou maquinário, ônibus e pessoas nas ruas pelos últimos 4 ou 5 anos em vários protestos antidemocráticos aqui no Brasil, pedindo volta de ditadura, fechamento do STF e outras coisas, quase todos têm dinheiro dessa indústria. Então, além do colapso material, ecossistêmico, econômico, etc., é uma situação em que exacerba o sentimento conservador de parte importante e poderosa da população, com uma influência político-cultural extremamente importante. Tem um dispositivo na internet que você coloca o ponteiro num país e se ouve a música que está tocando nas principais rádios naquele momento. Hoje, no país que é o país do samba, da bossa nova, do Caetano, do Milton Nascimento, do Chico Buarque, do Gil, do João Bosco, etc., se você fizer isso, você só ouve música sertaneja. É uma influência política e cultural extremamente importante. E nós não vamos sair dessa brigando, etc. Nós vamos ter que sair dessa conversando, persuadindo, fazendo o que você está fazendo, cultivando a ciência, expondo fatos, expondo opiniões e se abrindo para o debate público de verdade. Quer dizer, a gente está chegando até na monotonia musical. Na monotonia, sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso, Átila. Eu sou muito ligado em música e eu tenho todo o respeito pelos diferentes tipos de música, mas o Brasil está passando por um processo de padronização dos gostos musicais que eu acho, para um país de tradição africana, dos ritmos de tradição, com essa incorporação que nós tivemos das diferentes culturas que formaram
as duas músicas populares mais importantes do mundo ocidental são a música americana e a música brasileira. E olha onde nós estamos. Caramba. Obrigado. Você acabou de me dar tema para mais uns 20 episódios aqui, com muitas conversas diferentes. Para quem sai mexido, chacoalhado dessa, como eu espero que todo mundo saia, e quer saber mais, quer aprender mais, quer se informar sobre como sair da monotonia alimentar, onde que tem material bom para a gente consumir? Tenho 2 obras suas aqui, uma sobre infraestrutura para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e outra sobre a Amazônia. Mas que mais? Que mais que a gente pode ler, saber? Material seu, obras suas e de outros. Bom, eu tenho um site, ricardoabramovai.com. Eu recomendo muito acompanhar o trabalho do NUPENS, Núcleo de Políticas de Estudo de Nutrição e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP. O NUPENS tem um boletim muito interessante. A Cátedra Josué de Castro, puxando a brasa para minha sardinha, né? A Cátedra Josué de Castro tem também um boletim que é bem interessante, dando um panorama sobre isso. Para quem for fluente em inglês, eu quero recomendar muito um podcast de um britânico chamado Chris Van Zulleken, Zulleken, chamado FED, F-E-D, como alimentação animal, FED. Está na BBC e é sobre a criação e o consumo de frango na Grã-Bretanha e no mundo. É muito divertido, é muito assustador, mas é muito bom. E tem várias organizações, tem uma Global Alliance voltada a temas alimentares. Esse ano, no Brasil, esse tema vai bombar em função do fato de que nós temos a presidência do G20 e muitas organizações da sociedade civil estão mobilizadas para fazer com que essas questões que nós discutimos aqui cheguem ao G20 numa discussão boa. Então vai ter muita coisa a respeito disso. Eu devo ter esquecido das coisas mais importantes, mas enfim. Qualquer material também que você mandar para a gente incorpora ali no Saiba Mais e manda para as pessoas. Muito obrigado. Obrigado de verdade pela conversa, pela explicação. Tem muita coisa para carregar daqui e acho que tem muito desdobramento para a gente falar e pegar em episódios distintos sobre a monotonia alimentar, a monotonia de cultivo, a relação que isso tem com o nosso passado, né, extrativista no país e o que isso está gerando daqui para frente, a variedade de alimentos que a gente está abrindo mão aqui, que é insana, de grãos diferentes, desse hábito do arroz e feijão que nos é saudável, a variedade de pescados que a gente podia ter e consumir e está abrindo mão em favor do bife só especificamente, até a variedade cultural que a gente está abrindo mão por uma cultura que é muito subsidiada pelo agro, que é a parte do sertanejo, que, de novo, né, é interessante, tem vários pontos fortes, mas quando se torna a única opção cultural do país, você percebe que é um movimento que tem uma outra finalidade. Não tem nada a ver com música caipira, Exato. Que é uma música de alta qualidade. Uma coisa que é bacana, que a gente acabou não tocando, é a função que os chefs têm tido nesse sentido. Pessoas como a Bela Gil, como a Rita Lobo, como a Teresa Corção, vários chefs têm comida não é nutriente. Quando alguém me diz eu sou produtor de proteína, isso me arrepia, tá certo? Porque escamoteia de um lado a cultura material envolvida na cozinha, que é extremamente importante, e de outro lado o fato de que a nossa alimentação exprime a maneira como a sociedade se relaciona com a natureza. E essa relação entre sociedade e natureza subjacente e que sustenta os nossos hábitos alimentares, é fundamental que a gente seja muito cuidadoso com isso. Num país como o Brasil, a gente poderia ser exemplar para o mundo nesse sentido. E eu espero que eu acho que a gente tem condições de preencher esse papel. Sim, né? Quando a comida deixa de ser aquela planta que você tem no quintal,
a galinha que o vizinho matou e passa a ser aquela bandeja que você pega no supermercado, você perde muitos passos aí no meio que te informam sobre tudo que tem ao seu redor, né? Obrigado, professor. Obrigado, foi uma aula. Obrigado, Atli, parabéns pelo teu trabalho que eu admiro tanto. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Outra aula que eu aprendi muita coisa por aqui. Eu não tinha pensado nessa relação entre a monotonia do que se cultiva, a monotonia do que se consome, mas também depois a monotonia econômica e política que isso gera e as consequências até culturais da monotonia musical que a gente tem por conta das escolhas do Brasil. A gente vive num país que escolheu viver da agroindústria também e que depende muito disso, mas que dentro dessas escolhas está criando uma armadilha para o futuro. Nosso futuro alimentar, nosso futuro ambiental, nosso futuro econômico e vários outros por aí. Espero que tenha despertado em você também esse incômodo de pensar em que país que a gente está vivendo, que economia que a gente está vivendo e para onde rumo a humanidade com essa dependência de poucas variedades de plantas e de alimentos que a gente tem e como a gente está num país privilegiadíssimo em termos de diversidade de pessoas, de culturas, de animais, plantas e outras coisas que a gente podia estar desfrutando e aproveitando muito mais e que muita gente no resto do mundo paga muito caro para ter, enquanto para a gente aqui é baratinho, você consegue ir na feira e ter uma diversidade de alimentos que o resto do mundo sonha em ter e da qual a gente pode estar abrindo mão quando pensa em cultivar só um tipo de planta, só um tipo de bicho, só dentro de um modelo. Espero que você queira outras conversas como essa. Se você se interessa, aproveita, se inscreve aqui no canal. Assim você recebe os próximos vídeos regulares e não ficção que a gente tem por aqui. A gente se vê numa próxima.